Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje mais uma aula da nossa disciplina de Construção Civil 1. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esquadrias, certo? Nas nossas últimas aulas, a gente tem comentado sobre diversas etapas, né, que, que vão ser realizadas, né, entre aspas, ou que devem ser realizadas para que a gente consiga construir uma casa. Dentre essas atividades, uma das fundamentais, né, dos itens e elementos fundamentais que a gente tem, é a colocação de esquadrias. E aí nós vamos ver nessa aula alguns tipos de esquadrias e também algumas questões mais técnicas quanto a esses elementos. Beleza? Então já vou compartilhando aqui a tela, né, para a gente poder iniciar. As esquadrias, elas são elementos de vedação vertical que vão funcionar para fechar as aberturas que a gente tem. Então, as nossas esquadrias vão ser ou janelas ou portas, ok? Ou você pode ter ali, né, algum outro elemento que sirva como esse fechamento, ok? Além disso, né, além de fazer o fechamento, a vedação dessas aberturas, as nossas esquadrias elas vão controlar a passagem de certos agentes, tanto internos quanto externos. Esses agentes são a luz, né, para nossa visão. A gente pode ter algumas esquadrias, por exemplo, que são completamente opacas, né? A questão de calor, do ar, poeira, insetos, intempéries, como chuva, neve, vento, enfim, né? A gente tem que essas esquadrias elas vão bloquear esses agentes. O conjunto das esquadrias de uma obra vai ser, então, considerado um subsistema do edifício, porque a gente precisa de técnicas e de diversos elementos para conseguir realizar essa etapa, ok? Em relação ao desempenho desses elementos, a gente vai ter alguns critérios que devem ser seguidos, né? Entre eles, a gente tem a facilidade do uso, a segurança do funcionamento, a limpeza, manutenção, controle de iluminação, de ventilação, e deve ser estanque ao ar e à água, deve proporcionar algum isolamento acústico, proporcionar alguma segurança, enfim, né, nós vamos ter aí diversos desses elementos, requisitos, né, para desempenho. A gente vai poder classificar as nossas esquadrias em relação à sua função, ao material de fabricação, à manobra de abertura de folhas ou à técnica de execução. Aqui nós não falaremos de todas elas, né? Porque senão vai acabar ficando um pouco redundante, ok? Mas eu quero tratar com vocês os principais critérios aqui. Em relação à função, a gente vai ter esquadrias atendendo funções diversas dentro de uma obra, né? A gente pode ter janelas, portas, telas, grades, portões, enfim, diversas funções, certo? Então aqui nós temos, né, alguns exemplos, todo mundo conhece, tem em casa, né, as janelas, temos também as portas, a gente tem portões e gradis, certo? Esses elementos, né, cada um deles, para cada uma das funções, a gente vai ver características e particularidades entre cada uma delas, okay? Tanto quanto a instalação, quanto a característica do elemento em si. Em relação aos materiais de fabricação, a gente pode ter esquadrias de madeira, que serão pintadas ou naturais, as de alumínio, que serão feitas ou em chapa dobrada ou em perfis, que a gente chama de perfilados, as sintéticas, que são as esquadrias de PVC, as esquadrias de vidro, que são autoportantes, as de concreto, e as compostas, que é ou de alumínio e PVC, ou PVC e madeira, ou ainda madeira e alumínio. Em relação às esquadrias de madeira, a gente tem que ficar atento a algumas características. Quais são elas, né? As esquadrias de madeira devem apresentar certa resistência à umidade e também certa maleabilidade. Por quê? É preciso que eu instale essa minha esquadria dentro de um vão. Então, às vezes, eu vou precisar dar um pequeno, não um retoque, nem um reparo, né? Mas um ajuste pequeno nela, para que eu consiga colocar ali dentro do vão a qual ela vai funcionar. Além disso, ela tem que ter essa resistência à umidade
Porque se a gente tem uma madeira que empena muito facilmente, ela com certeza vai sofrer se submetida a intempéries, né? Além disso, a nossa madeira vai ser entregue sem qualquer proteção superficial. Além disso ainda, né, revigora o fato de ela necessitar ter certa resistência à umidade, uma vez que ela não está tratada ali, né, não está com nenhum material sobre ela que vai deixar ela impermeável. As madeiras mais utilizadas que a gente tem para esse tipo de elemento são a embuia, o cedro, o mogno, cumaru, cerejeira, entre outros. A etapa de pintura ou envernizamento desses elementos, né, vai ser realizada após a instalação, que a gente vai realizar isso lá nas etapas seguintes da nossa obra. As janelas vão ser instaladas sem contramarcos e podem ser ou não sob medida. A gente pode ter medidas padrões, né, já industrializadas, ou o fabricante vai lá na sua obra medir cada um dos seus vãos e fazer medidas específicas, ok? A gente tem que lembrar que todas as medidas particulares, né, essas medidas que são lá feitas por encomenda, vamos dizer assim, a gente vai ter um custo um pouco mais elevado, perfeito? As portas também poderão estar com ou sem contramarco. Além disso, a gente pode realizar a montagem artesanal, que é aquela, né, que vai depender de diversos passos e uma técnica mesmo, praticamente, né, que demora um pouco mais, ou a gente utiliza uma modalidade de porta pronta. Essa porta pronta é um kit já assim pré-definido, né, que a pessoa só vem e instala no local. Ela consegue, o trabalhador que vai executar esse tipo de porta, ele consegue ter uma agilidade muito maior do que das portas artesanais. É, porque assim, né, vira quase um processo industrial mesmo, né? Então ele tem que solar, colocar a porta e encaixar ela e grampear praticamente, certo? Então é assim, é muito mais rápido. E o custo delas acaba sendo mais em conta também, perfeito? Então aqui nós temos, né, alguns modelos de esquadrias de madeira, tanto para portão, quanto para portas e janelas. Já as esquadrias de alumínio, pessoal, elas vão poder apresentar acabamento ou anodizado ou com pintura eletrostática. Vamos ver a diferença entre alguns deles, entre esses dois, né? Perdão. A anodização vai ser uma formação de camada uniforme de óxido de alumínio na superfície do material. Quais são os benefícios, né? Essa anodização vai ajudar a proteger contra corrosão ou qualquer outro ataque ambiental que a gente tem. Por exemplo, a questão, se for lá na beira do mar, né? Por exemplo, você vai ter uma atmosfera, né? Um ambiente ali muito salino, né? Então, essa anodização vai ajudar a proteger, no caso de fumaça industrial, chuva ácida, enfim. Ele não vai reter completamente esse ataque, né? Mas ele vai te proteger um pouco mais. Já a pintura eletrostática é uma tinta em pó, uma pintura bastante resistente, e ela segue o princípio eletrostático, né, de cargas elétricas para conseguir realizar essa pintura. E a qualidade de cobertura que a gente tem é bastante grande, porque ela consegue ter uma qualidade uma cobertura bem uniforme em todo o nosso material. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, né? O primeiro à esquerda de vocês é uma pintura anodizada, à direita de vocês a forma, né, de se fazer uma pintura eletrostática. Alguns cuidados que a gente deve ter, principalmente em relação à obra, né, quando a gente recebe essas esquadrias de alumínio, em relação à estocagem. Por quê? Gente, cada um dos vãos vai ter um contramarco, certo? As esquadrias de alumínio, elas são feitas para serem instaladas a partir do contramarco, ok? Então, a primeira coisa que vem para a obra são os contramarcos. Então, a gente precisa ter cuidado para estocar tanto o contramarco quanto a esquadria, ok? Os contramarcos, né, quando eles chegam, eles vão estar numerados, você vai ter uma lista, né, de quais os vãos, o tamanho deles e tudo mais. E as esquadrias da mesma forma, você vai ter isso numerado e é interessante que você consiga armazenar isso de forma adequada dentro da sua obra. Eles vão estar envoltos, as esquadrias em si estarão envoltas em papel crepom, devem estar isolados do chão, deve-se evitar o empilhamento,
porque você pode, às vezes, sair empilhando várias delas, né? E o peso nas que estão ali embaixo gerar alguma fraturinha nela, ok? A separação por calços, é interessante que você deixe ela calçada, né? Para evitar também que as pessoas fiquem arrastando ou empurrando ela pelo chão. A gente tem que ter cuidado na execução, porque tanto os contramarcos quanto a colocação das esquadrias, elas não são atividades que qualquer pedreiro faz. É necessário que você tenha um bom pedreiro, né, um pedreiro de acabamento, para que ele consiga realizar a colocação do contramarco de forma adequada. Além disso, né, como eu já disse para vocês, é a utilização desse contramarco. E esse contramarco, ele é bem frágil, assim, né, porque ele é ou uma proteção de madeira ou uma proteção já de alumínio, que é o ideal, né, para as esquadrias de alumínio. Você tem, então, um contorno todo de alumínio e ele é muito frágil, porque o perfil é muito fininho, é muito esbelto, né? Então, na hora da colocação, você precisa tentar ter o máximo de cuidado com alinhamento, com prumo, porque você pode empenar o contramarco com a mão ou torcer ele, né? E aí, na hora de instalar a sua esquadria, você vai ter dificuldade, porque ela vai seguir esse esqueleto, né? Que é o contramarco. Perdão. As esquadrias de aço, elas são classificadas como esquadrias prontas, ou seja, elas já vêm da forma correta para a instalação. Elas já vão montadas lá para sua obra, né? Não há necessidade de contramarco, porque é uma janela, né, ou uma porta mais rígida um pouco. Então você consegue já utilizar ela própria como um marco e anteparo para a sua instalação. E nós temos, né, que um exemplo aqui embaixo de esquadria de aço, e a gente percebe que tem vários itens, né? E vários elementos que são dimensionáveis, como a gente tem as aberturas, né? A inclinação dessas abas nas nossas esquadrias e tudo mais, perfeito? Em relação às esquadrias de PVC, elas também são modelos de esquadrias prontas, e os cuidados que a gente deve ter são bem semelhantes aos cuidados que nós devemos ter com as esquadrias de alumínio. Então, cuidado na estocagem, devem estar isoladas do chão, evitar empilhamento, separação por calços, cuidado na execução e também tem necessidade de utilização de contramarco, mesmo ela sendo uma esquadria já pronta, ok? É necessário que a gente tenha o contramarco. Aqui nós temos alguns exemplos, né? E a gente percebe que a esquadria de PVC, ela já tem, hoje em dia, um acabamento muito refinado. Então, assim, visualmente, ela não está perdendo em nada para as esquadrias de alumínio, né? E são mais bonitas do que as de aço. As de PVC, são ideais para aplicações em ambientes agressivos, como em regiões litorâneas, por exemplo, né? Que a salinidade do ambiente vai agredir demais a nossa estrutura, os nossos elementos. Elas não precisam ser pintadas, elas não vão manchar e nem perder o brilho. Tem facilidade de limpeza e manutenção e são fornecidas prontas para a colocação na obra. Além disso, elas são autoextinguíveis, ou seja, elas não vão propagar as chamas, o que para nós é muito bom, né? Em casos que a gente tem riscos de incêndio, né? Tem baixo coeficiente de transmissão de calor, o que também nos ajuda, por exemplo, ou em situações de incêndio, ou em dias muito quentes, né? Onde a pessoa às vezes vai colocar a mão na esquadria de aço ou de alumínio e percebe que a esquadria lá que está exposta ao sol está bastante quente. Permite a utilização de vidros duplos com espaçador metálico, o que melhora o desempenho termoacústico desses elementos. São resistentes aos agentes biológicos e não vão enferrujar nem apodrecer. Então, elas são esquadrias muito duráveis, né? A gente percebe isso. Agora, as esquadrias de vidro. É um tipo de esquadria que a gente classifica ela como autossustentável, no sentido de que ela é uma estrutura que consegue se sustentar sem nenhum outro auxílio, né? Ela é sustentável no sentido da própria sustentação em si. Então, ela não precisa de muitos elementos para manter ela estática e parada no ponto de utilização. Usualmente, a gente vai utilizar vidro temperado nessas esquadrias.
é necessário que a gente realize o processo de furação, né? Porque assim, alguns vidros vão ser furados. Quando a gente tem, por exemplo, as nossas manoplinhas, né? Os pegadores, né? Das janelas ou das portas, ou onde vai passar os parafusos, por exemplo, existem furos ali, né? Esses furos devem ser feitos antes do processo de têmpera do vidro. Porque se você temperar o vidro e depois for furar, você vai quebrar o vidro inteiro, ok? Deve-se ter bastante atenção às dimensões das peças que serão utilizadas, porque se a gente tem uma especificação exata das peças, os nossos furos estão ali completamente corretos em seu posicionamento, seu diâmetro e tudo mais. Caso a gente tenha trocas desses elementos, a gente pode ter ali algum prejuízo, né, quanto a essas esquadrias. Há uma limitação em relação à espessura dessas esquadrias devidamente, muito por conta da espessura do próprio vidro, né? Essa espessura ela é tanto de técnica construtiva mesmo, porque um vidro muito espesso é muito pesado, e também porque um vidro muito espesso é muito caro, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de esquadrias de vidro, e é importante que a gente esteja atento, porque assim, sempre que a gente tem uma esquadria de vidro, ou quase sempre, é comum que a gente tenha esses elementos metálicos, né, que vão servir ali de roldana, né, ou de ligação parafusada, entre aspas, né. Então, a gente tem ali duas chapas, que está ali com os parafusos e vai permitir esse vidro girar, ok? Então, tanto na porta, né, quanto nessa foto em si, a gente tem lá nas janelas, né, nas janelinhas que estão abrindo de baixo para cima, a gente tem entre elas ali essas conexões metálicas ali para as nossas chapas de vidro. As esquadrias de concreto, na verdade, elas não são esquadrias propriamente ditas, né? Elas vão ser, na verdade, elementos vazados. Okay? Esses elementos vazados, a gente é comum, né, que a gente chama, pelo menos aí em Rio Verde, no nosso estado de Goiás, de cobogó. Esses cobogós são esses elementos vazadinhos, né, que estão mostrados na imagem, que podem ter diversos formatos. E eles vão ser instalados assim como a gente faz instalação de alvenaria convencional. Lembrando que, como a gente tem elementos de concreto, eles são frágeis, no sentido de que eles não aguentam tensões de queda, por exemplo, né? Então, é preciso que o trabalhador que vai executar tenha bastante cuidado. Outra coisa, eles têm algum aspecto de revestimento, no sentido de que, muitas vezes, a gente tem uma paginação para seguir na hora da instalação desses cobogós, perfeito? Em relação às partes das nossas esquadrias, vamos tentar analisar aqui, pegar uma esquadria e quebrar ela em todas essas partes menores. Nossa esquadria é composta por componentes de fixação, por contramarcos, caixilhos ou as folhas e alguns acessórios, como arremates, guarnições e ferragens. Em relação às partes da esquadria, falando dos componentes de fixação. Como é que a gente faz a fixação de uma esquadria na parede? A gente vai ter alguns itens, né? Quais são eles? O que a gente chama de grapa, que é esse primeiro aí, né, que está mais embaixo. Essas grapas, elas estarão no contramarco, né? E elas é que ficarão dentro da massa de assentamento, ok? A gente tem também os chumbadores e os parafusos. Aqui eu trouxe exemplos de chumbadores. Parafusos eu não trouxe porque são parafusos convencionais, ok? Então todo mundo já tem ideia, né, de como funciona. Em relação aos contramarcos, eles são componentes fixados à vedação, ou seja, eles vão estar fixos na parede e vão ser responsáveis pela definição geométrica do nosso vão. E depois eles vão servir de gabarito, vamos dizer assim, né, para a posterior colocação da esquadria. Ele é utilizado quando não é feita a fixação direta do marco ao vão, ou seja, quando a gente não tem a janela sendo colocada diretamente ali, ok? Então, o nosso contramarco, ele vai ter alguns elementos. Ele vai ter o perímetro, né, que vai estar lá sendo metálico. Eu já vi alguns também de madeira, mas o mais comum é que ele seja metálico. E ele vai ter alguns espaçadores, né, vamos dizer assim, como se fossem escoras mesmo. Nas diagonais, né, ali nas bordas, nas pontas, eles têm uma espécie de mão francesa
Na verdade, é só um triângulo retângulo ali mesmo, né? Para fixar o prumo dos nossos esquadros, né? Dos nossos contramarcos, perdão. É fixar tanto o prumo quanto o esquadro, né? E além disso, a gente tem esses elementos na vertical que vão impedir, né? Ou tentar impedir que a nossa parte superior do contramarco venha a fletir. Ok? Então a gente coloca ali, né? Para servir também de contraflecha. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas ele vai segurar as nossas partes superior e inferior niveladas, alinhadas ali entre si, ok? Paralelas, né, entre si. Então aqui a gente tem, né, a imagem não ficou tão legal, mas é a forma de execução que a gente tem de um contramarco. Não é o melhor contramarco, né, a forma mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, mas ele funciona como exemplo aqui para a gente. Por quê? Ele destaca para a gente que você vai precisar colocar o seu contramarco em uma abertura maior do que efetivamente tem o seu contramarco. E além disso, né, você vai precisar ter uma massa ali para chumbar a sua grapa, ou o seu chumbador, ou o parafuso. Ok? Outras partes da esquadrilha que a gente está citando são os marcos. Então, a gente tinha lá os contramarcos, né, que seriam os nossos perímetros, a definição geométrica, e a gente tem o marco, que é um componente que forma o quadro externo já da nossa esquadrilha. Então, o contramarco, vamos dizer assim, né, ele é o esqueleto mais externo da nossa esquadrilha, né? Quando eu tenho já um marco, ele é uma parte, ele é algo que já faz parte, propriamente dito, da nossa esquadrilha. E nele é que vão ser encaixadas as nossas folhas, ok? Então tá ali, né? No nosso esquema, essa parte mais interior são os contramarcos, ok? E aí a gente tem ali o marco por cima. Já o caixilho ou folhas são os componentes de vedação, que podem ser fixos ou móveis. Então, você tem algumas partes da sua janela, por exemplo, que são fixas, outras partes são móveis, né? A gente tem isso também em relação àquelas portas, né, bem grandes, de 4, 5 folhas. Uma delas acaba sendo fixa, ou nenhuma delas, né? Depende muito da escolha do cliente e do ambiente que vai ser instalado aquele elemento, ok? Então, vai servir, além de vedação, para controlar a passagem desses agentes, né? Então, você quer abrir todas as folhas, por exemplo, de uma porta de correio, você consegue puxar todas as folhas para um único local. Ou para a parte de janela, né? Você quer abrir pouco ou muito, enfim. É você, a partir da movimentação das folhas, é que vai gerir essa abertura, ok? Então, aqui nós temos, né, um exemplo, um esqueminha do que é cada uma das partes. A gente tem, então, a grapa, que vai ser fixada lá com massa, né? Tem o contramarco, que vai estar preso à grapa para poder dar essa forma geométrica. E a gente tem o marco e a folha, que vão dar efetivamente a forma mais externa da nossa esquadrilha. Em relação aos arremates, eles são componentes utilizados para cobrir e dar acabamento na junção entre a esquadria e a vedação. Eu não sei se todo mundo aqui já viu, quando a gente vai instalar uma esquadria, mas as esquadrias de alumínio convencionais, né, que tem aquele acabamento bonito por fora, esses acabamentos por fora é que são os arremates, né? A esquadria em si, ela não vem com aquela borda, né, vamos dizer assim, ao redor. E essa borda é exatamente esses arremates, ok? Além disso, nós temos as guarnições, no caso das portas, que são componentes que fazem a vedação contra água, ar, ruído e evita vibrações. Então, nós temos aqui, né, as nossas guarnições. Perdão. A gente tem aqui as nossas guarnições, tem diversos elementos aqui esquematicamente mostrados para nós, ok? Isso aí, né? Escova, baguete, gacheta, tudo isso faz parte das nossas guarnições. Em relação às ferragens, pessoal, que também serão utilizadas, eles são componentes de fixação, movimento ou travamento das partes fixas e móveis. Então, é preciso que a gente instale essas ferragens adequadamente para que você consiga utilizar da melhor forma possível a sua esquadria. Eles têm alguns itens como braços, trinco, fechadura, a dobradiça, enfim, né, diversos desses elementos que a gente já conhece.
deve-se ter atenção, porque muitas vezes, quando a gente tem algum problema nas esquadrias, seja janela ou porta, a gente pode estar com um problema, na verdade, em relação às ferragens. Por quê? Pode ter havido má especificação, má aplicação, ou a ferragem é de má qualidade. Então, você tem lá um trinco, por exemplo, que não está funcionando adequadamente. O problema nem sempre é na porta como um todo. Muitas vezes é só no trinco em si, ok? Então é interessante que a gente fique atento nessas partezinhas menores, né? Esses detalhes. Nós temos aqui, né, alguns exemplos desses nossos trincos e dobradiças, que são comuns, né, para as nossas portas e janelas. Para as portas, a gente tem os elementos que são chamados de contrabatentes. São peças de madeira, geralmente peroba, sem rebaixo, que vão receber o batente da porta. Vai ter espessura entre 3 e 3,5 centímetros, vai estar na largura da alvenaria e tem a função de fixar o batente na fase de acabamento. Os batentes são as peças de madeira, geralmente vão ser de peroba. Ela é composta por uma travessa e dois montantes. Vai possuir um rebaixo para conseguir receber a folha da porta. Então, esse batente é o que fica como moldura, né, para a nossa porta. Okay? Já a guarnição ou alisar é uma peça de madeira que serve para cobrir a fresta que existe. A fresta que vai existir entre o batente e a alvenaria. Então, essa guarnição ou alisar é o acabamento da porta, vamos dizer assim, né? Aquele que fica mostrado na parede mesmo. Né? Você tem ali aquele comprimentozinho que vai ficar de borda, vamos dizer assim, para sua porta. E pode ter diversas formas geométricas, né? Você pode aí ter vários modelos desses alisares. A folha em si é a porta propriamente dita, né? Que é a única parte móvel de uma porta. Ela que vai vedar e abrir, ou abrir o vão. No caso, nós vamos poder ter portas almofadadas, maciças, compensadas ou lisas, ou portas de calha. Então, nós temos aqui, né? Se a gente for falar da porta de madeira, propriamente dita, há as portas almofadadas, que vão apresentar esse conjuntinho esquemático aqui de ligação, né? Ela vai servir, essa forma esquemática é a ligação que nós temos para conseguir funcionar, entre aspas, né? Fazer essa porta abrir e fechar. A porta maciça, que vai ser feita com uma única peça. Nós temos diversos exemplos, né? Principalmente em casas de alto padrão, por exemplo, aquelas portas bem grandes, né? Com um design bem arrojado. Nós temos também portas compensadas ou lisas. As folhas, essas são as folhas mais utilizadas atualmente, né? Às vezes você até acha que a porta é maciça, mas na verdade você percebe que ela é de compensado, né? O que faz com que a sua porta seja um pouco mais barata, porque a porta maciça ela é bastante pesada, né? Essa compensada consegue dar um acabamento tão bom quanto a outra, né? Em relação à estética, e ser uma porta muito mais leve. E as portas de calha, né? Ou as folhas de calha, né? Que são as folhas que depois das maciças vão oferecer melhor segurança e desempenho para os nossos usuários. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Lembrando, né? A nossa disciplina já está quase no final. Então, caso você ainda não tenha feito todas as atividades ou visto todas as aulas, aproveite, porque logo, logo nós estaremos encerrando essa disciplina. Perfeito? Obrigadão, gente. Até a próxima.